Pessoal, Conexões Rede Vida agora presta um serviço à sociedade. Fazendo o quê? Mostrando um encontro no Colégio Sayá, o Agostiniano Mendel, na Zona Leste de São Paulo, que reuniu escolas de São Paulo e do Brasil para discutir sustentabilidade, lixo zero, boas práticas para conscientizar as crianças e as famílias dessas crianças a melhorar o nosso ecossistema. Então, não sai daí, o programa é muito especial nesse bloco para mostrar para vocês o que de melhor tem sido feito para conscientizar o nosso futuro, que são os alunos. Conexões Rede Vida agora é sustentável. Olha, vocês imaginem administrar um colégio com mais de 4.000 alunos. E isso só em uma unidade. Se você colocar todos os demais colégios, a complexidade aumenta. E isso não se limita a questões administrativas ou pedagógicas. A gente fala também de lixo. E o exemplo do Agostiniano Mendel é que aqui é lixo zero. Padre Eduardo, o responsável pelos colégios, diretor dos colégios, tem esse trabalho. E esse olhar, padre, que quando o pessoal contava para mim sobre a dimensão desse cuidado, que bonito saber que aqui, dos 2 anos de idade até o ensino médio, há esse cuidado e esse preparo de olhar até para o lixo. Eu queria saber quando isso começou. Isso começou como uma iniciativa dos nossos professores, né? O projeto Lixo Zero aqui em São Paulo, nós fomos a primeira escola a poder desenvolvê-lo. E a ideia era qual que é a grande missão do Lixo Zero, é criar uma mentalidade, uma consciência, não é? E obviamente isso vai se dar nos resultados, né? Hoje esta unidade tem o título de uma escola Lixo Zero e 90% do nosso lixo não vai para o aterro sanitário. Então isso é uma coisa maravilhosa, a gente fica feliz porque dentro desse espaço que a gente acredita que é para transformar, nós começamos a partir do pensamento de cuidar do nosso planeta. E a adesão das crianças, pelo que eu soube, é altíssima. Elas ficam entusiasmadas com esse processo, né? Você pode olhar, inclusive, tem um lugar que a gente coloca as tampinhas, não é? E tem aquela competição de quem junta mais. Mas eu também penso que não só aqui, é poder fazer com que elas possam levar para as casas, para as famílias. E a gente sabe que a criança, o jovem, o adolescente, né, eles acabam convidando a família para essa conscientização. Padre, a gente reúne aqui representantes de escola de São Paulo e do Brasil. É importante ser o propagador de uma causa tão simbólica, mas significativa, principalmente nos tempos em que nós vivemos, né? Perfeito. A ideia desse congresso é fazer com que se irradie, se espalhe essa mensagem de que nós precisamos com urgência trabalhar sobre a questão da sustentabilidade, da ecologia, da conscientização. E para nós, da Igreja Católica, que temos aí um santo tão, né, São Francisco, um Papa Francisco, que escreveu tantas vezes, né, nos alertando sobre isso. Eu acho que é missão que deve ser trabalhada com a máxima urgência e com o máximo amor. Olha, o Germano Gittler, ele é de Santa Catarina e traz um exemplo de trabalho, não só para o lixo zero nas escolas, mas para o trabalho que vai para a casa dos alunos e conscientiza as famílias, né, Germano? Você me falava dos bons exemplos
que Santa Catarina tem exportado para o Brasil. E eu queria que você contasse para quem nos acompanha aqui na Rede Vida sobre esse trabalho. Nós fazemos um trabalho também baseado em escolas, né? Até por isso que a gente está hoje aqui, né, no 2º Encontro Nacional de Escolas Lixo Zero. E a gente sempre dá um foco para que esse trabalho de eliminação de lixo na escola, especialmente orgânico, que é o nosso foco, porque os resíduos orgânicos realmente eles são mais complexos, mais difíceis e tem muita mistificação em cima da compostagem, né? Por isso que a gente dá um foco muito forte para que as crianças, jovens levem isso para suas casas, né? Então, o território, né, que envolve, né, a comunidade que envolve uma escola, ela produz no mínimo 10 vezes mais lixo, né, mais resíduos do que a própria escola. Então, a gente resolve o problema da escola, mas a gente transpõe isso para as casas e cobramos isso, né, principalmente em faixas etárias mais baixas, porque essas crianças realmente, desde 4 até 9, 10 anos, elas mudam e mudam muito, os pais, os avós, a família, os padrinhos, né? Então, a gente usa isso como ferramenta de trabalho para fazer essa modificação de uma forma mais rápida, né, dentro de toda a comunidade, né, dentro de toda uma cidade, né? Germano, então você nos conta que a prova de fato para mudar a sociedade está nas escolas. Basta um empenho, um trabalho intenso para que a gente possa ter um resultado. Sim, com certeza, Hugo. Assim, ó, as pessoas hoje, você não bate mais na porta da casa das pessoas, principalmente depois da pandemia, as pessoas não querem isso, né? O ser humano ele está um pouco isolado, mas ele tem esse vínculo extremamente forte com a escola, né? Olha quantos anos que a gente vai para uma escola, que você leva teu filho para a escola, depois ele vai sozinho, né? Então aquela coisa, né? Quem é pai e mãe sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então a gente tem que trabalhar isso, né? Porque com todos os problemas que podem existir na educação no Brasil, a confiança que a sociedade, que o ser humano, que o brasileiro tem na escola, na professora, na diretora da escola, é muito grande. Então a gente tem que entrar nessa engrenagem de confiança e dessa relação de ganha-ganha. E sabendo trabalhar isso, realmente nós vamos acabar com o lixo nesse país. Germano, a gente conseguiria dizer aqui para quem nos acompanha rapidamente alguma solução que ela pode aplicar a partir de agora, tanto no lixo orgânico, principalmente no lixo orgânico, para que a gente não desperdice algo que pode ser aproveitado no solo, por exemplo? Não, o lixo orgânico ele pode ser compostado de diversas formas. Aqui no Agostiniano Mendel, nós fizemos composteiras que são do tipo gaiola, né, de metal, muito simples, dá pouco trabalho. O próprio construção, o projeto faz com que a compostagem se oxigene sozinha, você não precisa estar ali trabalhando ela, né, 2, 3 meses depois o material está pronto, né, ele perde bastante água, então ele reduz o volume. A gente pode fazer em baldes, né, dentro de casa. Eu já morei em apartamento, eu fiz em baldes. Um miocário muito simples com 3 caixas, né, quem tem um pequeno quintal, 1 metro quadrado, Hugo, você coloca todas as sobras orgânicas de uma família nos próximos 20 anos sem você tirar nada dali, sabe? E a gente joga com isso por quê? Porque o orgânico não tem quem compre, não tem mercado. Não é que nem PET, latinha, papelão, papel, né? Que tem toda uma cadeia para isso chegar de volta na indústria como matéria-prima. O orgânico é você que tem que resolver na tua casa, eu resolvo na minha, essa escola resolve dentro da escola e tem que ser assim. O orgânico é compromisso nosso, é responsabilidade nossa, não é do governo. O governo tem esse compromisso como eu, né? Eu sou o governo, né? Eu sou um servidor público do estado de Santa Catarina, né? A gente tem que estudar e criar soluções, mas a aplicação dela, né? A efetivação dela lá, a linha de frente é o cidadão. Senão a gente não vai conseguir resolver esse problema. Mato Grosso é um estado que tem um potencial gigantesco em várias esferas da economia e, segundo a Kátia Mundim, que é professora da rede municipal, está aderindo às práticas de lixo zero, de reciclagem do orgânico e de fazer um trabalho de conscientizar as crianças e os adolescentes a melhorar essas práticas, não é, Kátia? Eu queria que você contasse para nós o que Lucas do Rio Verde, você que é professor em Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso, tem levado para os alunos e observado essa aderência deles. Bom, em Lucas do Rio Verde, nós começamos o projeto com gestão do orgânico em 2022. Então, desde lá, a gente vem com essa conscientização de evitar o desperdício dentro da nossa unidade escolar e, com certeza, levar isso para as casas deles, dos nossos alunos também.
Mas em 2024, a empresa Teoria Verde, né, chegou em Lucas do Rio Verde com a proposta do projeto Lixo Zero. E nessa época, né, ano passado, a gente teve adesão, acho que de 22 escolas. Esse ano já estamos com 24 escolas e mais a APAE. Então, todas abraçando essa causa Lixo Zero nas nossas escolas públicas de Lucas do Rio Verde. A nossa escola, como eu disse, ela desde 2022 vem trabalhando o resíduo orgânico. Então, nós começamos separando o orgânico que a gente poderia utilizar na reciclagem e o orgânico que naquele momento a gente não tinha um destino, né, que era o do resto de comida. Mas a gente percebeu que havia muito desperdício. Nós temos uma escola de 1.000 alunos, chegava a 30, 40 quilos por dia de comida jogada fora, num município que é numa escola que atende uma região também carente, então a gente precisava pensar sobre isso. E foi através de um projeto de algumas alunas do 5º ano, que detectaram esse problema e falaram assim, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente trabalhava as ODSs na sala de aula e foi tema na nossa sala de resolver esse problema. Kátia, é muito importante para que as pessoas entendam, o Mato Grosso é um estado muito amplo territorialmente, vocês têm capacidade de aproveitar o solo da melhor forma, lá vocês têm muito mais terreno do que nós aqui na cidade de São Paulo, e vocês têm um potencial de crescimento muito grande. A cidade cresce muito rapidamente, não é? Então vocês precisam também estar muito antenados com esse cuidado. Sim, é uma cidade que cresce muito, né? Do tempo que a gente está lá, a gente vai percebendo a adesão das pessoas de irem para lá, o solo lá é rico, né? O agro é forte e nós temos que começar com as crianças, né? Começar a dizer que é importante a gente cuidar do nosso planeta, cuidar do nosso solo, porque eles sabem que ali é produtivo e a gente precisa manter isso e melhorar, né? Então a gente ensina na escola essa importância que tem no mundo todo, mas que em Lucas do Rio Verde é a nossa potência. Essa reportagem foi feita num sábado de manhã, como vocês veem, nós estamos com roupa de frio, e ainda assim o professor Marcos Nakagawa tinha uma energia contagiante e uma disposição típica de um professor que conduz os seus alunos maestramente. E ele estava falando de um tema que nós necessitamos aprender cada vez mais, que é sustentabilidade. Sustentabilidade nas escolas, impactando a vida desses alunos. Nós estamos aqui no Mendel, mais de 4.000. Os demais professores atendem aí, vamos chutar um número, 10.000 alunos vão ser impactados com a sua palestra. Você mostrou de modo muito didático e entusiasmado sobre sustentabilidade. Isso também te deixa feliz falar sobre algo tão positivo? Nossa, muito obrigado pela oportunidade. Realmente é um modelo mental que cada vez mais a gente precisa trazer para a nossa sociedade. É um estilo de vida e que a gente tem uma dificuldade, porque a gente precisa quebrar velhos paradigmas para que a gente possa efetivamente inserir na nossa vida não só a questão financeira, que é do nosso dia a dia, da nossa vida, mas também ter foco na questão ambiental, cuidar das pessoas, ainda mais com as questões das mudanças climáticas, das injustiças climáticas. A gente realmente precisa fazer uma modificação para um pensamento de desenvolvimento sustentável. Ô Marcos, e aí você está falando para um público de escolas, né, os representantes dessas escolas. Para aqueles que não estiveram aqui hoje e estão nos assistindo, como eles podem aderir de alguma forma, de modo rápido já, a partir da próxima segunda-feira, a mudar suas escolas? Muito bem. Primeiro precisa trabalhar, estudar um pouco mais sobre o desenvolvimento sustentável. Dentro do desenvolvimento sustentável, a gente tem as questões dos resíduos e aí essa referência tão boa que é esse encontro, onde a gente tem vários casos. Pega um caso lá, copia e cola, tudo bem, né? Não precisa criar algo novo. Vamos fazer o que está sendo bem feito. E tem aí várias referências no Brasil e no mundo de escolas que começaram com um projeto em sala de aula e tomaram toda a escola. Aqui é um bom exemplo que a gente precisa reverberar. Vamos fazer e copiar e colar o que está sendo feito de bom em todos os lugares. Marcos, obrigado por ensinar a gente assim de modo tão rápido e tão direto
a tomar esse exemplo de sustentabilidade. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Vida longa aí às escolas com lixo zero. Muito bem, vida longa, a sustentabilidade. Rodrigo Sabatini é presidente do Instituto Lixo Zero Brasil e participou do evento aqui no Colégio Sayá, que fala sobre essa necessidade desse olhar de preservação, de sustentabilidade nas escolas. E eu queria que o senhor me dissesse o papel do Instituto Lixo Zero nessa conscientização e a começar por aqui, que é uma escola lixo zero, né? Bom, o Instituto Lixo Zero tem como objetivo difundir esse conceito no país inteiro. E ele difunde isso de diversas formas em diversos locais. A escola, como atinge 25% da população de uma comunidade, é um ponto estratégico para você difundir um conceito que é um conceito pelo cuidado, pelo zelo, pela ética de você fazer aos outros o que você gostaria que fizesse, de cuidar do seu vizinho, de cuidar da sua cidade. E eu acho que você está dentro de um colégio como o Mende, que capacita, educa tantas pessoas que serão influentes, que terão papel na sociedade, que possibilitam a transformação, acho fundamental. Rodrigo, como é que está o Brasil nesse quesito sustentabilidade? Como que está esse cuidado com o lixo? A gente tem muito caminho pela frente ainda? Não, o lixo ninguém cuida, joga em algum lugar. Ou joga num buraco, ou joga numa terra lá, não sei o quê. Então, essa que é a questão. É que hoje a gente produz muito lixo. E todo esse caminho da reciclagem que envolve não só a questão ética, envolve a questão econômica. A gente gasta dinheiro com alguma coisa que a gente deveria movimentar a economia. Com um processo que seja eficiente, um processo que seja visionário, que promova a igualdade ou a justiça social, que promova a dignidade. Então, é fundamental que a gente tenha um processo, uma metodologia que a gente possa disseminar e aprender. Perfeito. Quem quiser saber mais do Instituto? Bom, ele está nas redes, Instituto Lixo Zero Brasil, está no Instagram, está no LinkedIn, está nas redes. Perfeito. Obrigado por contar com você, seu auxílio aqui no nosso programa, viu? Nada, eu que agradeço o interesse. Muito obrigado. Obrigado. Conexões Rede Vida. A responsável, junto com todo o time do Colégio Sayá e junto com os alunos, a motivadora disso tudo é a Simone Bacic, que é professora no colégio e coordenadora desse projeto. E eu queria, Simone, que você contasse para nós como foi o início disso tudo, para chegar nessa excelência de 90% dos resíduos serem lixo zero, serem reaproveitados. Primeiro é muita inspiração e vontade de começar, que é o principal. Então nós começamos com a série que nós dávamos aula na época, eu e a professora Luciana. Fomos nos aprofundando porque você tem que ter um preparo, um conhecimento para implantar um projeto como esse, né? Estudando e se preparando. Nos preparamos junto à Prefeitura de Guarulhos num curso Escolas Lixo Zero e começamos a implantar, primeiro com os alunos, a parte pedagógica, e quando a escola assumiu o compromisso Lixo Zero, né? Assinou o compromisso Lixo Zero, começaram as grandes mudanças, né? Paramos de usar todo tipo de material de uso único, como plástico de uso único, saiu da escola, nós não usamos mais. Começamos a ter muitas ações de várias maneiras diferentes, tanto pedagógicas, mas como práticas, de dia a dia, de mudança de hábito, de mudança de comportamento. E foi assim que tudo começou. O que você percebeu nos alunos nesse período de transformação? Essa semana eu até percebi uma coisa que eu já tinha notado, todos nós notamos, mas que quando você vê na prática é diferente. Eu observo que hoje, por exemplo, a garrafinha de água aqui é parte do material escolar, como é o lápis, a caneta e o livro. Eu percebo que ele não para mais na frente do residuário e fica tomando a decisão de onde jogar, porque ele já sabe. E ele leva para casa isso, que eu acho que é o mais importante, é multiplicar isso. Simone, prazer conversar contigo e saber que um projeto, uma ideia transforma as vidas dessas crianças
que a gente tem aqui desde os 2 anos de idade até o ensino médio. Até o ensino médio. A gente está transformando a sociedade. Parabéns, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Conexões Rede Vida. E hoje, mais uma vez, eu prestigio o evento Almoço Lide, que recebeu Gustavo Pimenta, CEO da Vale, essa indústria brasileira que representa o nosso país de modo significativo no mundo. E nessa discussão particular, conta com diversos nomes do setor industrial brasileiro. O Basílio Jafé, ex-presidente do Secov e atual vice-presidente da entidade, é um dos participantes desse almoço empresarial aqui, que recebeu o Gustavo Pimenta, que falou brilhantemente sobre o setor de mineração no Brasil e que tem uma participação e uma representatividade brasileira significativa, não é, Basílio? E eu queria saber a sua opinião da necessidade desse tipo de evento e principalmente de como pode-se construir um país através da indústria forte. Com certeza esses eventos são muito importantes, são muito significativos, que representam uma oportunidade imensa de a gente conhecer tudo aquilo de melhor, as melhores práticas que estão acontecendo no nosso país. E a oportunidade de nós ouvirmos os principais empresários executivos do nosso Brasil falarem sobre o que estão fazendo e os planos para melhorar o país. Veja que a iniciativa privada, como sempre, contribui muito para para as boas práticas do país. O Gustavo Pimenta, presidente da Vale, hoje falou muito sobre sustentabilidade, sobre descarbonização, sobre práticas modernas, sobre modificar a visão que muitos brasileiros têm sobre o importantíssimo mercado de mineração. E isso só acontece, ele só tem oportunidade de espraiar essas ideias em função da existência de eventos como esse, que, aliás, intermediados, produzidos e dirigidos pelo João Dória, pelo LIDE, são uma coisa espetacular, são as melhores pessoas possíveis no Brasil para fazer isso. Olha, o Rafael Tello entende de sustentabilidade, pois é o presidente global da Ambipar para esse segmento e também representante das ações ali no Oriente Médio. E a gente ouviu o Gustavo falar hoje numa pergunta muito pertinente. Mineração e sustentabilidade muitas vezes são vistas como antagonistas, mas ele deu uma visão muito significativa dessa união. Eu queria saber, você que trabalha na Ambipar, uma empresa que vive a sustentabilidade, como nós vamos projetar esse futuro conversando com mineração e conversando com a sustentabilidade. Bom, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Realmente a fala do senhor Gustavo foi muito pertinente. A transição energética depende de mineração. Os minerais críticos, terras raras e outros materiais são fundamentais para a gente conseguir realmente levar a nossa economia de uma matriz fóssil para uma matriz renovável. Então a gente precisa da mineração para esse processo. E aí o grande ponto é como será essa mineração. Então aí é muito importante esse alinhamento. A gente precisa minerar para gerar os materiais, para promover a sustentabilidade, e isso precisa ser feito de forma sustentável. Onde? No desenvolvimento dos projetos, na organização da logística, no desenvolvimento das pessoas, na integração com tecnologia. Então, é fundamental, não dá para a gente pensar num mundo sustentável sem uma mineração, mas a gente precisa que essa mineração seja sustentável na produção e também na entrega. O Rafael, e aí agora falando do papel da Ambipar no nosso dia a dia, eu já encontrei inúmeras cabines que vocês têm para que a gente possa depositar ali o material reciclado
que a gente tem em casa. Como tem sido a aceitação do público nesse quesito e como a Ambipar tem feito para participar ainda mais do dia a dia do cidadão comum? Eu sei que já faz parte através dos trabalhos com as grandes empresas, mas e no dia a dia? Bom, a gente tem um trabalho muito grande, muito forte com a indústria. Nós somos grandes fornecedores de soluções ambientais para a indústria e com isso a gente tenta levar para os clientes produtos cada vez mais sustentáveis. Mas a gente tem reforçado a nossa agenda, que é o que a gente fala do pós-consumo, ou seja, aquele resíduo que está na nossa casa, que está na nossa cozinha. E é muito importante o trabalho que a gente faz, seguindo a nossa filosofia de promover a economia circular. A sustentabilidade, a recuperação dos materiais, depende da gente fazer a correta separação o mais próximo possível da geração do resíduo. Então, quanto mais a gente leva para perto das pessoas a educação, a consciência e essa forma efetiva de separar os materiais, de entregá-los limpos para as cooperativas, para as empresas que trabalham com a reciclagem, a gente está gerando não só o ganho ambiental, promovendo a reciclagem, mas principalmente mudando vidas. Porque cada cooperativa que recebe mais material para poder reciclar, ela está gerando renda, ela está gerando inclusão e combatendo a pobreza. Então, o nosso trabalho na Ambipar é conseguir levar isso para todas as pessoas e mostrar para elas todos esses ganhos que elas conseguem promover com essa ação simples de olhar para o meio ambiente e de colocar a sustentabilidade no seu dia a dia. Pois bem, Gustavo Pimenta deu uma aula sobre mineração e boas indústrias brasileiras. Graças a Deus nós temos esse exemplo da Vale que caminha para o futuro, não é, João? E olhando para o futuro, é brilhante a palestra do Gustavo Pimenta, realizada aqui no Hotel W, no almoço empresarial do LEED. Mostrou desprendimento, mostrou a capacidade agregadora, sempre falou no plural, nunca no eu, e sempre nós, destacou a equipe, destacou a empresa que olha o futuro sem desconsiderar as lições do passado e nem os desafios do presente. Deu uma aula, deu um show, as 320 pessoas que estiveram aqui assistiram um show de competência de um dos maiores CEOs do mundo. A Vale é uma empresa global, é a maior empresa privada brasileira, nona maior mineradora do mundo, 200 mil empregos gerados de forma direta, presente em mais de 70 países e uma referência ao Brasil. João, para que nós encerremos o nosso programa, temos uma viagem agora para o Marrocos, o LEED vai para o Marrocos e depois Índia. Isso. Você tem dialogado com o mundo, não é? Eu gosto sempre de reforçar isso, porque você leva o Brasil para o exterior. E levando uma imagem boa e positiva. Nós não vamos para fora do Brasil para falar mal do Brasil, mas para destacar as coisas boas do Brasil. Nós temos coisas boas, é importante que isso se destaque. Não é preciso encobrir nem mentir, mas destacar os aspectos positivos do Brasil, da economia brasileira, do país como um todo, como fez hoje aqui o Gustavo Pimenta, no âmbito dos compromissos que ele apresentou da Vale nos próximos anos, inclusive na descarbonização, na economia circular, na proteção ambiental e no que ele chamou de aço verde, que é exatamente a descarbonização completa da produção de aço no Brasil. Eu continuo confiando no país, continuo acreditando que poderemos ter momentos melhores, não só na economia, mas principalmente para o povo brasileiro. Não é fácil, mas é melhor ter otimismo do que pessimismo. Exatamente. E com isso eu agradeço mais uma vez a sua entrevista. Obrigado. É sempre bom aprender com você, viu? Obrigado. Eu que tenho que agradecer. Obrigado a todos vocês mais uma vez. Parabéns, 30 anos de Rede Vida. Muito bem. O Conexões fica por aqui. Semana que vem tem mais programa a partir das 9h30 da noite.